Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Ainda agora ele estava tocando terror nos tempos do Imperador. Mas vem ficar aqui com a gente, conversar um pouquinho, falar da sua experiência, do que foi trabalhar nessa novela maravilhosa, porque a gente já sabe que as gravações nos tempos do Imperador já acabou. Vamos só esperar um pouquinho para receber com muito carinho Danilo Del Farra. Espero que eu tenha pronunciado o nome dele perfeitamente. Vou até perguntar. É Del Farra, tem um R a mais nesse Farra, ou é normal? Quero muito saber. Sejam todos bem-vindos. Eu estou bem, Eriquita, que bom ter você aqui, Wesley, Mateuzinho Martoni, Marisa Teixeira. Matheus Martoni, inclusive, daqui a pouco tem live também com o grande Flávio Galvão, ator maravilhoso. Então, galera, Tassinho, bom dia, Tassinho. Dandalfa chegou, que bom. Vamos receber esse ator de 45 anos, paulista, que já trabalhou em teatro, em circo, tem uma experiência de 30 anos de carreira e que está debutando na telinha. Então, assim, quero esta revelação de 2021 nos tempos do Imperador. Quem quiser fazer pergunta, faz, gente, na medida do possível. Vocês sabem que é corrido, é uma loucura isso aqui, eu tento responder, tá? Oi, Tom Aguilar, boa noite, que bom, um beijo de Cascais. Olá! Salve, Jorge, tudo bom, querido? Salve, querido. Tava tocando terror agora ali, hein? Tava assistindo? Não, eu não estava assistindo. Rapaz, eu vou pegando assim meio atrasado, que eu tô ainda na correria de voltar para São Paulo, tô com a minha filha aqui tirando o atraso dela Que delícia. de contato, de afeto. Então eu tô com ela para cima e para baixo. E eu voltei eu moro em Embu das Artes aqui na chácara, voltei de São Paulo, que fui deixá-la lá no teatro, que a mãe dela é produtora. Tô chegando agora, eu assisto mais tarde no Globoplay, mas tava tocando terror, é? Tava tocando terror. Eu até falei, meu Deus do céu. De repente o menino tá assistindo a novela. Que horas que eu fui marcar essa live? Tava tocando maravilha. terror, confronto com Gebo, armação com o Tunico. Gente, que delícia, né, Dan? Maravilhoso. Olha o íntimo chamando de Dan, Danilo. Não, por favor. Você já é íntimo, você já foi tão bem recomendado pelo Bruno, que te adora. Eu falei, que bom, que já é um papo entre amigos já. Verdade. Nossa, Bruno Dias, que é um dos assessores de imprensa do Danilo, é quase um filho para mim. Eu não digo que eu criei Bruno, porque quando eu conheci Bruno, ele já Peguei no colo. Não dá para pegar no colo, porque é um homem enorme. Ele já era um garotão enorme, mas é um menino que eu tenho um carinho, uma admiração. Nossa. E você está em muito, não só ele, como também Monique, Sena. Você não poderia estar em melhores mãos. Isso aí é um testemunho de fé que eu te dou. São dois profissionais, assim, profissionais maravilhosos, gente boa. Então, assim, eu estou, inclusive, aqui com a entrevista que saiu com você na minha novela. Poxa vida. Semanas, muito bacana. Você sabe que eu adorei tanto essa entrevista, porque, enfim, para mim é tudo novo, e como você falou, o Bruno, a Monique, o pessoal do Zeca Vitorino, a Ju Marinho, o pessoal tem sido muito, muito, muito especial, muito legal, porque eles vão direcionando. Para mim é muita novidade. E a imprensa também é uma novidade, assim, essa lida, né, de fornecer conteúdo, trocar informação e fazer matérias. Então eles vão orientando de uma maneira legal para que a gente possa produzir, enfim, trocar, oferecer para o público informações bacanas. E essa matéria eu fiquei feliz porque deu para falar bastante das coisas todas que eu acredito e que eu estou vivendo. E vocês publicaram muita coisa. A matéria foi muito robusta, né? Foi muito cheia de conteúdo. Eu adorei. Adorei. Bom, que bom. E pra gente foi muito prazeroso, porque toda vez que começa uma novela, é claro que a gente quer fazer o Celton Mello, a Letícia Tabatella, a Mariana Ximenes, mas eu sempre fico olhando assim, quem é dali que eu não tenho ainda tanto conhecimento, que eu gostaria de conhecer mais. E você foi uma pessoa de cara, porque aí logo depois, lendo a matéria e lendo outras coisas sobre você, eu vi que não era uma impressão. Porque, engraçado, quando eu bati o olho em você, uma revelação, entre aspas, você tem 30 anos de carreira, mas eu digo em TV, uma revelação. Claro. E eu bati o olho em você, e a primeira referência, assistindo você lá na primeira fase, foi Domingos Montanher, que era um ator
que tinha também uma carreira gigante nos palcos, no circo. E foi muito bacana receber o Domingos Montanhar naquela época, porque assim, novidade, geralmente, é aquelas carinhas de leite, aqueles garotinhos que vai se repetindo, que estão começando literalmente. E ele já chegou com um estofo, na expressão, na maneira de interpretar, na maneira de respirar. E eu via isso em você. Eu vi, olha, um cara que não substitui, que ninguém vai substituir do mundo. Claro, Mas claro. um ator, assim, já maduro, entre aspas, e com uma bagagem que eu não sabia que você tinha, mas parecia que você tinha. E aí, que tombo que eu levei, menino, quando eu vi que você participou do circo do Domingos. Ah, que honra. Que honra você falar do Duma, é uma grande figura. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu venho de uma pesquisa de teatro bastante artesanal, bastante alternativa. Cheguei em São Paulo e fui morar, por coincidência, do lado do circo. Minha infância toda foi muito de contato com o circo. A minha referência artística primeira era uma paixão absurda de infância pelo Chaplin. Então, eu conheci o Circo Zani em 2005, 2006. E aí eu sou capricorniano, eu sou muito teimoso. Então eu coloco na cabeça umas coisas e vou até conseguir. Eu E sei aí que eu é lembro. isso. Eu também sou capricorniano. Você é capricorniano? Olha que maravilha. Então você me entende. E Entendo. uma das coisas que eu falei, gente, um dia eu vou estar naquele circo. E aí aconteceram muitas coisas, entrei em vários grupos, estudei palhaço, pesquisei e um dia eu fui participar do Zani. E o Domingos era uma referência incrível, foi uma figura que me inspirou muito. É isso que você falou, a gente era muito amigo e tinha uma relação muito bacana de trocas. Ele foi meu diretor, tive em cena com ele e aprendi muito. Domingos era uma figura que tinha uma gentileza, uma generosidade que em qualquer lugar que você vai falar dele, seja televisão, cinema, teatro, circo, as pessoas têm muito, muito carinho e muitas recordações. Então eu sou mais um dos influenciados e inspirados pelo Duma. E isso aconteceu quando eu cheguei na televisão, aconteceu essa comparação, claro, as pessoas foram procurando. E, e para mim é uma honra, é isso, não existe comparação entre artistas, né? Porque a gente vem de formações e muito diversas. Acho que o bonito do artista é justamente a peculiaridade de cada um. Mas eu sou muito inspirado no Domingos, que era uma figura que dialogava com as várias linguagens e era muito querido e tinha uma vibe boa, gostava do que fazia, tinha muito amor. Então isso eu trago um carinho da memória dele comigo. Não, e quando a gente fala essas referências, ele foi referência para você, ele é uma referência para a gente até hoje, porque artista, Claro, foi o que eu até falei nessa perda recente da Marília Mendonça, que tal qual, que me remeteu imediatamente ao Domingos, foi uma coisa assim, uma tragédia. parecia que eu tinha voltado no tempo, que eu estava dentro de uma redação, quando veio a primeira notícia, assim, ele sumiu no Rio. Eu falei assim, gente, relaxa, ele é um cara atlético, de circo, nunca vai acontecer nada de ruim com ele, além de ser uma alma bondosa, não vai acontecer nunca nada com ele, ainda mais num espaço onde exigiria força, mas a gente não é nada, a gente não sabe nada. É, E aí aconteceu aquela é. tragédia com ele, e foi assim também, logo depois veio uma resposta. Aí quando aconteceu isso com a Marília Mendonça, agora a primeira notícia foi: ela tá bem, graças a Deus, e não era só um disfarce, para a imprensa não ir em cima, para querer logo apurar tudo. E a artista não morre, gente. A pessoa, infelizmente, a gente perde o contato, mas quem deixa legado, quem cria arte é eterno. Então, assim, eu não consigo me referir muito a Domingos no passado, porque É. eu sempre acabei de rever o Brado Retumbante. Então, assim, vocês são eternos, vocês são para sempre, sabe? Isso é E eu muito acho que importante. tem uma coisa, inclusive, bonito de você falar sobre a Marília também com relação a essa comparação com a morte do Duma, porque eu acho que eram artistas que... o artista tem isso, né? O artista, quando o público compra, tem uma empatia, parece que é da tua família, tem um carinho, assim. E o artista, eu acho que é para isso, para servir de canal.
e para ter essa representatividade, né? Assim como ela foi muito fora de hora, né? Uma figura muito, até mais jovem que o Duma, então Sim. eu acho que isso bate muito forte, uma figura que causava essa comoção popular, uma figura que tinha, que criava esse impacto no público, Exato. essa, enfim, são figuras que realmente vão ficar para sempre em suas obras. Eu sempre que me perguntam do Domingos, eu acho que nada fala melhor sobre ele do que o legado dele, as obras que ele fez, a La Mínima de teatro, que é Sim. uma companhia de teatro belíssima com o Fernandinho Sampaio, o Circo Zani, a Casa Domingos Montanher e tudo que ele dirigiu e que fez. Então segue tudo aí, né? A energia dele tá viva aí, eternizada pela arte. Exatamente. E agora você começa a trilhar também essa outra etapa da sua vida, né? E aí eu li que ir para a televisão não era exatamente um projeto, não era uma coisa assim que você almejava, que você sonhasse, mas aconteceu. Como foi isso? Como a televisão chegou na sua vida? Em que momento você decidiu? Chegou a hora, agora eu não quero ser mais esse artista, vamos chamar de alternativo, entre aspas, Sim, alternativo para virar um artista popular. então, eu, eu tenho uma delícia na minha vida, assim, um prazer muito grande pelo olho a olho, assim, sabe? Então, essa arte ao vivo, da troca, da presença das pessoas, isso me toca muito e eu acho que foi o que sempre soou mais forte na minha alma. Então, eu nunca vou deixar de fazer rua, de fazer circo, de fazer teatro. São coisas que eu amo muito, muito. E a TV, eu tinha um fascínio e tinha uma pulga atrás da orelha. Não entendia ainda muito bem como seria o meu lugar dentro da TV, como é que eu me relacionaria com isso. A princípio, com toda essa dinâmica técnica diferente, a relação ali, claro, com os parceiros de cena, mas você não tem o teu público lá presencialmente, isso ainda eu vim muito pela pesquisa do relacional, do palhaço, muito a escuta do público, a troca ao vivo ali com o público. Então era uma coisa que fascinava, mas realmente eu ainda não tinha como uma perspectiva dentro da minha carreira, eu tenho que fazer TV ou eu tenho que fazer cinema, mas eram vontades, claro que eram assim, de experimentar, muito mais de experimentar do que como, eu estou fazendo teatro para chegar a fazer a Um televisão, sabe? trampolim. Isso. Então eu continuo sendo do teatro, continuo sendo da rua, mas aí teve isso. Me viram no teatro, uma peça que o João Falcão, o diretor, me deu um presente de ter um protagonismo e foi uma peça muito linda, com um elenco enorme, uma peça muito importante para a minha carreira. E nessa peça acabou que muitos diretores, muita gente de TV assistiu e foi surgindo esse convite. Alguns convites, até que o Vinícius me chamou para uma série de testes e, e foi muito legal, porque de certa forma eu acho que o Vinícius já me chamou meio que desafiando, tipo, eu Uhum. vi um lado seu, eu estou enxergando uma outra coisa e quero ver como é que você reage para isso aqui. Sendo eu palhaço, sendo eu de rua, com todo esse histórico, então era quase uma provocação de um diretor ali que eu gosto muito do trabalho e que também acho que tem um senso muito legal de desafio, de procurar pessoas diferentes, de procurar gente que ele possa tirar outras coisas ali para colocar nos projetos dele, enfim. E aí foi muito legal, eu acho que foi o momento certo, foi o elenco certo, o projeto certo, foi um desafio enorme, mas foi um desafio muito acolhido, com muita parceria, com muita troca, foi muito bem-vindo, assim. E quando você foi chamado para esse teste, você já sabia que era para o Borges? Ou ele não especificou? Olha, eu vou fazer um teste aqui. Jorge, eu vou contar para você que eu fui sentindo, assim, ele fez a princípio um teste, tentando tirar um lado bastante. Ele acho que ele já entendia o tempero que ele queria desse personagem, ele queria uma coisa. Ele pegou muitas referências do cinema Marlon Brando, ele pegou umas coisas assim que tinham um lado perverso
ao mesmo tempo tinha um lado sedutor, misturava, era um vilão com certo poder de sedução, com sex appeal, com uma coisa assim. E ele me passou algumas cenas para experimentar, chamou a preparadora, que é a Ana Kifuri, que foi preparadora nossa do elenco, e aí começou a me fazer umas provocações, eu passei um tempo até que ele me revelou, ele falou, ó, tenho esse personagem, pensei em você, vamos fazer o teste para isso. E aí depois que eu fui fazer o teste específico com o texto do personagem. E aí, você lembra a primeira cena que você gravou? Como foi Rap- também? Que foi essa sensação, assim, hoje é o meu primeiro dia de uma outra vida, por conta da linguagem, né? Não por conta de experiência, mas por conta de ser realmente uma linguagem muito diferente. E muito diferente, inclusive, de cinema. Sim, mas então eu vou te contar uma coisa deliciosa que aconteceu. Enfim, a televisão é um grande celeiro de talentos, né, de todos os cantos. Então você vai vendo que tem muita gente que já fez teatro, gente de circo, gente que é formada da TV de pequenininha. E quando eu cheguei, teve um acolhimento, uma troca, uma ajuda. Tiveram momentos que eu ia, assim, tinha a orientação do diretor. Às vezes o câmera me dava um toque, falava, ó, abre mais aqui, porque você está fazendo a cena, tá incrível, mas a gente precisa pegar mais teu ângulo. E eu fui tendo que aprender isso tudo muito rápido, né? No começo, a minha entrada foi marcada muito pela parceria com a Roberta Rodrigues, que é uma parceira que a gente já se encontrou na leitura. Ela fez a Lupita, né? Tá fazendo a Lupita. E aí eu falei, querida, vem cá que a gente vai ter muita cena, quero te conhecer. E aí eu puxei um pouco para ela, eu falei, eu sou do teatro, eu sou carente, preciso de contato, vem falar comigo que eu quero entender o que vai ser essa relação desses dois personagens. E ela foi maravilhosa, a Roberta, assim, foi minha madrinha de, olha, Dan, fica na minha aqui, a gente vai fazer assim, a televisão aqui, você não precisa falar tão alto. A gente foi junto com preparação, com os diretores, então todos foram ali regulando, me ajudando a equalizar o tom certo para ir achando. E eu, no começo, senti que o Borges tinha que entrar, porque eu já tinha lido muita coisa dele, tinha muita coisa. As ações já eram muito pesadas e agressivas e tinha muita coisa forte. E eu queria trabalhar um certo medo dele, queria trabalhar uma covardia para que ele pudesse ir gerando essa. Ele tem essa índole da crueldade, mas eu queria que ele tivesse claro, que fosse claro para o público que ele regulava e soltava essa crueldade conforme o momento e com quem ele estava jogando. Então eu não queria chegar solando com o pé no peito, eu queria que ele tivesse algumas vulnerabilidades com relação. Ele está tentando se inserir numa sociedade onde ele tem pessoas acima na hierarquia, ele se relaciona de um jeito com o Tunico, ele se relaciona de um jeito com o pessoal da corte, e aí conforme vai para a pequena África, e aí vai aparecendo o machismo dele, o racismo dele, e aí ele tem. Então eu fui chegando e a gente foi descobrindo, conforme iam encontrando todos os personagens, essa textura, né? De onde que ele solta mais crueldade e violência, de onde ele fica mais acuado, aonde que ele tem medo. E fui descobrindo. Mas a primeira cena foi com a Robertinha, minha grande parceira, amada, amada. E ela tá maravilhosa como Lupita, gente. Mas ela tá Sensacional. sensacional. A gente morre de rir com ela as trambiques que Lupita arruma. E isso foi uma coisa que eu achei bem curiosa na novela e que eu gostei. Porque o Borges, ele meio que se relaciona com praticamente a novela toda. Né? Ele exibe toda a crueldade dele muito em cima da pequena África, em cima dos negros, que ele tem prazer simplesmente de abordar na rua. Ele vive uma relação quase cômica com a personagem da Lupita, que é de é um jogo de poder. Ele manda nela, mas ele não percebe que ela está manipulando ele, que é uma relação que acaba quase culminando para o cômico. Tem uma relação com o Tunico de subserviência, que é onde ele se recolhe.
E o Nero, como também está endiabrado com esse Tunico, que é quase um personagem de cartoon, eu acho que na relação de Nero com Borges também tem um humor irônico, apesar de tantos assuntos sérios que vocês tratam ali, de corrupção, já mostrando que a corrupção que a gente vê aqui já estava lá nos tempos do imperador, mas que tem um humor ali, a maneira como ele reage ao Nero. Como a semana passada mesmo não deu certo o roubo do dinheiro da ONG, né, da época, da Dama das Camélias, para fazer toda a campanha para comprar a alforria dos... Ele descobriu que não tinha dado certo, aí o Tunico só olha para ele, não sei o que aconteceu. Então são realmente muitas camadas que você vai trabalhando ali de acordo com quem você está se relacionando. Você, no caso, o personagem, você como ator. Isso é delicioso. Exato. É delicioso. E eu acho que vai se dando, Jorge, conforme a relação também com os personagens, né? E como novela tem essa coisa de irem se desenvolvendo os personagens, as relações também vão se aprimorando. O Nero foi genial, o trabalho dele com o Tunico, trouxe muitos elementos para o Borges, ele traz realmente alguns elementos cômicos que eu acho, vou ser sincero contigo, assim, eu acho que se você pensar em o que está sendo representado, a amplitude do personagem, o personagem ter facetas cômicas, o personagem ter dramas, ter momentos diferentes, isso só enriquece, porque abre um leque, né? A gente vê, por exemplo, pelo Chaplin. O Chaplin conseguia passar mensagens extremamente dramáticas com muito humor e drama ao mesmo tempo, né? Então eu acho enriquecedor, eu acho que a trama só amplia conforme esses personagens têm dinâmicas diferentes, para não ter que ficar uma coisa chapada, né? Não ter que ser só o cruel, e também traz humanidade para a gente pensar e refletir que hoje não necessariamente só o cara que tem cara de vilão na rua que pode fazer mal para as pessoas, enfim. E a gente vai estabelecendo essa relação, o Borges e o Tunico agora entram vai aumentar muito a relação deles e as tramas e tudo. O Nero é uma pessoa extremamente... tem uma sofisticação técnica de trabalho, né? Então me ofereceu muito recurso para também desenvolver um jogo lá com ele. E eu fui aos poucos entendendo tudo que cabe para esse personagem. Eu fui aos poucos ampliando o leque para justamente ele ter todas essas texturas, para a forma como ele persegue o Gebo, as relações que ele desenvolve com o Tunino, a relação com a Lupita, que tem uma comicidade também que o Robertinha é genial, que ela traz uma leveza também ali para uma dinâmica. Então é uma série de temperos, né, que vai criando esse caldeirão e trazendo mais interesse para todos esses deslocamentos aí da dramaturgia. Agora, foi muito difícil fazer as cenas específicas de racismo, porque o Borges diz coisas muito pesadas. Eu imagino para o ator que está naquele núcleo, não interpretando, dizendo para um colega negro, nossa, deve ter sido muito difícil. Sim. Tem uma questão ainda que a gente pensa hoje no Brasil, né, Rio de Janeiro, artistas negros que muitas vezes vieram de comunidade também, que vivem até hoje racismo, que são abordados por policiais. Então é uma coisa que é muito claro o quanto a gente está lidando com signos que são muito presentes. O momento que a gente está vivendo, tudo é muito presente. Então a coisa a gente não está retratando uma realidade que passou e que não existe mais nada daquilo e hoje é tudo diferente. Porque veio de lá, né? Justamente o que a gente está vivendo hoje é reflexo e sequência, desenvolvimento de toda essa estrutura muito cruel. É muito difícil, foi muito difícil, tiveram cenas que... eu acho que aí é uma questão muito de a gente se fortalecer, tá forte no código poético, tá entendendo que tudo é para uma denúncia, tudo é para que se
reflita sobre isso para fazer o trabalho artístico e poético para que as pessoas possam olhar, elaborar, pensar, criticar, desenvolver as reações reflexivas delas e xingar. E acho que a arte tem essa função, né, de ser esse canal, de oferecer uma, uma leitura ali, uma interpretação de um momento com ficção, com história, e as pessoas poderem conversar a partir disso, poderem refletir, poderem descobrir coisas que não sabiam. Então eu acho que a cumplicidade entre a gente, eu tinha uma coisa que eu passei a conversar com o elenco, que assim, eu como Borges, eu vou me sentindo potente a partir do momento que eu entendo que poeticamente eu estou ali para levantar barreiras para que eles enfrentem, entendeu? Então, ao mesmo tempo que me dá o sabor de que eu estou levantando uma bola para alguém do meu time cortar, também essa ideia de que eu estou levantando uma barreira porque eu sei que a hora que vier Dom Olu, a hora que vier Justina, a hora que vier Guebo, a hora que vier todos esses personagens, eles vêm com um discurso para enfrentar o Borges, para lutar contra o Borges, e que isso vai trazer uma potência, isso traz uma alegoria conflitiva para a gente desenvolver poeticamente, artisticamente. Então, sim, são cenas que foram difíceis, que a gente teve junto, que a gente conversou antes, que a gente se acolheu depois, que a gente se emocionou junto. Claro que ali para os atores que estão dentro dessa realidade, em termos de pele, de vivência, de ancestralidade, ainda é mais forte, mais significativo. E a gente foi descobrindo isso e vivendo junto, assim. Que eu lembro, uma vez entrevistei o Tarcísio Meira e ele estava contando que ele interpretou um personagem na novela Pátria Minha, que ele tinha que demitir o motorista, e o motorista era negro, e ele tinha que demitir o motorista com acusações absurdas de racismo. Isso nos anos 90, que não tinha tanta gente mobilizada, foi muito difícil para ele. Ele falou que uma das cenas mais difíceis que ele fez na vida dele, ele não conseguia fazer a cena do ator, que era um ator jovem, esqueci o nome do ator, bem mais jovem, ele já tinha 30, sei lá, anos de carreira, falava, não, seu Tarcísio, faz, na boa, não tem problema nenhum para... E que ele foi muito difícil para ele ter que dizer, olhando na cara daquela pessoa, sabendo que aquela pessoa possivelmente já tinha passado por situações como essas na vida, e ele ter que verbalizar e isso ser exibido num horário nobre, tem também uma função social da gente, disso ser esfregado na nossa cara, a gente vê, meu Deus, que absurdo, mas é um absurdo que está aí todo dia, nossa, que foi muito difícil para ele. Então, depois que eu vi isso do Tarcísio, tem muitos anos, eu sempre fiquei imaginando, que eu sempre achava que era muito difícil para o ator que ouvia, mas também é terrível para quem tem que dizer, na mesma proporção. Então, eu imagino que deve ter sido... Teve alguma cena específica, assim, que foi mais difícil, que você lembre? Essa cena, acho que foi assim, que eu bebi uma água. Sim. Eu acho que, assim, para mim sempre foi muito forte. E eu sou uma pessoa muito ligada a coletivo, às relações. Eu consigo me desenvolver artisticamente a partir do momento que eu estou muito bem resolvido com as pessoas com quem eu estou trocando, sabe? Então, claro que me afeta muito estar tocando em temas que eu sei que é muito forte para elas. Eu sempre fiquei pensando e foram algumas cenas que nos comoveram e que, claro, ali tinha uma união, um respeito, uma troca, uma conversa e um estudo. Muitas vezes eu procurei saber coisas que eu ainda não tinha tanta profundidade de conhecimento em algumas questões. E eu acho que o importante é entender que isso aconteceu, sabe? Muitas vezes eu fui, inclusive, aconselhado por pessoas, mestres e amigos dos movimentos e tudo, e que me falavam isso, Danilo, é muito importante que isso seja visto pelas pessoas. Muita gente não acredita que isso aconteceu, muita gente acredita que não era assim tão cruel, muita gente acredita numa romantização, e é muito importante que isso seja feito, porque hoje em dia a gente tem espaços culturais e sagrados da cultura
brasileira, africana, em comunidades, sendo saqueados por pessoas e por esse abuso, desrespeito total, né, de desrespeito, abuso de poder, desrespeito à religiosidade, desrespeito. Dan? Alguém te Voltei. ligou? Alguém te ligou? Né? Apareceu Não? aqui 20% da bateria, daqui a pouco eu coloco para carregar. Mas Tá. então eu acho que essa força de você saber que está mostrando isso para o público, para que seja denunciado e para que isso seja mostrado, é o que faz a gente conseguir realizar. As cenas de violência, que eram todas, claro, muito marcadas e estudadas ali com os dublês e tudo mais, né? Tudo muito tecnicamente planejado, sempre foram as cenas mais fortes, porque apesar de você não tocar na pessoa e não ter um contato físico que vá gerar qualquer coisa, existe uma violência no Estado, né? Da maneira como você... Isso é muito forte, a gente acaba sendo exaltado, e aí as pessoas se comovem, a gente dá um tempo, toma uma água, e depois vai conversar, vai abraçar, vai trocar, porque realmente envolve muito, muito peso. Então, acho que tiveram umas 3, 4 cenas assim, e que são cenas todas que vêm pela frente, porque agora realmente o Borges vai partir para cima. Ele segue numa febre dessa ira, dessa raiva dele. Ele quer, ele quer ser inserido nessa sociedade, ele acha que esse é o lugar dele, esse lugar tem esse dos grandes poderosos, então eles vão dando poder e alimentando essa fome dele, e, e ele vai sem freio. Então tem cenas fortes pela frente E aí. assim, é claro que você não vai me contar, obviamente. Eu também não vou cometer a indelicadeza de perguntar. Mas assim, o que que você achou do final do personagem? Te surpreendeu? Porque eu estava lendo uma entrevista da Gabriela Medvedovsky e ela falou que ela ficou extremamente surpresa com o final da Pilar e já me deixou enlouquecido de saber o que que afinal vai acontecer com a Pilar. Como é que foi? Era o que você imaginava? Era o que era justo? Você acha que a gente vai se surpreender? O que que a gente pode esperar? Eu sei que o Borges vai botar para quebrar a partir de agora, junto lá com os vilões da novela. Mas e para Sim. você, assim, era isso que você imaginava? Você pensava outra coisa? Eu vou deixar vocês mais intrigados ainda, porque o final dele é bem forte. E me surpreendeu no bom sentido. Eu acho que foi uma costura belíssima que a Lei e Teresa fizeram para esse personagem. E, poxa, eu sinto que é muito alegórico, é muito forte. Eu acho que tem. Novela é uma coisa engraçada, né? Porque você vai tecendo ideias e ela tem um corpo muito grande, muito É, dilatado, né? Demora 5, 6 meses para você entender o encerramento dos sim. ciclos, né? De cada personagem, de cada trama, para onde vai. Então é uma obra. E eu digo que quando eu terminei e gravei a última cena e que eu vi o corpo inteiro dessa história do Borges, eu fiquei muito feliz, muito emocionado por tudo. Eu acho que foi a conclusão mais potente. Trouxe para mim toda a ressignificação do porquê ele foi tão longe, do porquê que ele trouxe tanta coisa pesada assim. E vai ser bem poderosa. Ai, gente, eu fiquei mais curioso ainda. Não, eu tô lendo os comentários e os comentários Foi melhores que chique. é todo mundo assim. Eu odeio o Borges. Como eu detesto esse personagem. Nossa, o Borges é o horror. Isso é tão maravilhoso porque você conseguiu a sua É. proposta está aí na cara das pessoas. Mas como é nas ruas? As pessoas já se aproximam disso, né? Porque eu já vi muita gente dizendo Em- aqui, ele é tão simpático, mas o Borges...
Ele tá tentando carregar o Então, eu celular, tenho né? uma coisa engraçada que eu me transformo. Tá. Tô aqui carregando. Tá dando muita falha, não? Não, não, que eu vi você deu Você tá você se conseguindo. mexeu, ele deve estar em busca do carregador perdido. Exatamente. Tô achando um canto aqui para carregar melhor, porque ele foi acabando a bateria rápido. Mas então, Jorge, eu acho maravilhoso isso. Eu brinco que, assim, ainda mais que eu sou muito de um teatro muito alternativo, muito artesanal, eu gosto que as pessoas expurguem tudo, que elas xinguem, que elas reajam. Eu acho que é bonito isso, porque o nosso trabalho está aí para isso, né? A gente está dando a cara a tapa para justamente as pessoas poderem ter opiniões, gostar, não gostar, criticar A ou B, do jeito que for, achar. Então eu trago elementos e busco trazer elementos diversos, né, que não sejam só de um lado, que não sejam simplistas, para que justamente elas reajam. Nas ruas, eu confesso para você que eu não saí muito, Uhum. porque a gente estava trancado em hotel, trabalhando direto em pandemia. Algumas vezes que eu precisei comprar roupa no shopping, as pessoas me reconheceram algumas vezes. Aqui no Embu, que eu conheço mais gente, que eu tenho mais amigos aqui na cidadezinha que eu moro, as pessoas que eu sempre encontro e dos comércios locais me reconheceram. E mas tem sido tudo muito legal, assim, porque num lugar, eu acho que eu realmente tenho um estado muito diferente de Danilo como ator e dos personagens que eu faço. Então, por mais que me reconheça, eu acho que é muito rápido a identificação de que ele não é aquele cara sacana lá e cruel da novela. Acho que esse histórico de palhaço também me salva um bocado. Ah, bacana, é verdade. E me diga uma coisa, várias pessoas já perguntaram, Tássio Christopher já perguntou, a Roseli Martins já perguntou aqui também, que é inspiração. Você teve algum na sua carreira? Chaplin, você falou que é uma grande inspiração, mas assim, outros atores, você teve alguém que você assistia e pensava, gosto do método dele, tem, ou de repente um diretor? Então, olha, eu tenho uma. Eu acho que assim, se eu fosse pensar para esse personagem, tem uma figura que me provoca num sentido interessante, que é Marlon Brando, que foi até uma das primeiras provocações do Vinícius e que me interessa pelo lado que ele alcança, assim. O Marlon é incrível, é um ator maravilhoso, assim, tem um grau do quanto ele consegue entrar nas vísceras assim dos personagens e trazer elementos fortes e ao mesmo tempo ele trabalha com a sedução e eu acho que para esse personagem tinha um pouco essa provocação que me interessava, que ele não fosse o tempo todo um cara execrável assim, Uhum. que ele tivesse algum charme para ele pudesse até usar a sedução a favor do que ele está interessado, sabe? Essa mistura de sedução com lugar que cause aversão me interessa, assim. Mas, poxa, são muitas inspirações, assim. Mas eu acho que Marlon seria uma figura interessante para É, eu, falar eu, sobre o eu Borges, assim. vejo Marlon Brando interpretando Borges, eu vejo. É, É, poxa, imagina seria que luxo. interessante. E você já fez no teatro, que eu tenho muito caso do cinema, ele em um bonde chamado Desejo, Kowalski, que era um personagem que eu acho que você faria espetacularmente bem. Você já chegou a Poxa, muito interpretar? obrigado. Então, foi uma das minhas pesquisas, assim, ele é maravilhoso. Eu já explorei um pouco esse personagem, porque ele tem eu acho que tem uma coisa que Marlon leva para esse personagem, que é uma coisa da imprevisibilidade, que é Uhum. muito forte, né? Que o personagem está em cena e de repente ele vira uma mesa e ataca alguém. Então e ele tem isso mesmo, uma inquietação
e uma irregularidade, meio que uma não tem exatamente uma coerência emocional. E isso te leva para um lugar de falar, uau, ele pode fazer qualquer coisa a qualquer Aham. momento. Isso traz um perigo, né? E que não necessariamente ele precisa estar demonstrando a loucura dele o tempo todo, né? É um impulso que leva ele a fazer uma coisa e ele não filtra aquele impulso. Isso me interessa profundamente como um personagem, até porque, Jorge, tem uma questão agora que eu acho que é muito importante, que o Borges me traz e que o Marlon também, e que o Bonde Chamado Desejo também, que é esse lugar que a gente está entrando enquanto humanidade, do risco das pessoas se estranharem por qualquer questão Uhum. e da agressividade que tá à tona, mas também tá ali à espreita, né? A qualquer momento, de repente, uma briga de trânsito e pá, 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 pá. E isso é um pouco aqueles Amores Brutos, que chamava aquele filme. Tem um filme argentino também É, maravilhoso que fala disso. E eu acho que esse é um lugar que é importante que a arte explore agora. É importante para a gente se rever enquanto sociedade, enquanto pessoas que estão convivendo com diferenças, sobre tolerâncias. E eu acho que personagens que tragam isso são até importantes para a gente se chocar um pouco, para a gente olhar isso numa obra, seja teatro, filme, sem dúvida. televisão, novela, e olhar e falar, cara, como o humano pode ser louco nesse Sim. sentido, como o humano pode simplesmente por o cara, sei lá, gostar de um outro time de futebol ou por qualquer coisa, né? E temos também motivações importantíssimas, essenciais e sérias para divergirmos, mas mesmo assim a gente precisa encontrar um lugar de troca, de comunicação e de encontrar senso comum e de encontrar. Então, esse lugar arredio da relação humana é importantíssimo que é pela arte para a gente refletir. Verdade. E me diga uma coisa, a Antônia, sua filha, tem 6 aninhos, não é isso? Ela, Tem. como ela se relaciona com o Borges? Ela vê a novela, você já apresentou. Como é que você apresentou o Borges para ela? Ó, papai não é malvadão assim, não, Antônia. Como é que foi a relação dela com você? Ah, eu já começo a babar, né? Falou da Antônia, já pinga uma gotinha aqui. É, eu sou muito coruja, Jorge. Eu sou um pai apaixonado, então tudo que eu falo da minha filha é suspeito. Mas ela foi criada no circo, e foi criada no teatro, em bastidores. Então ela tem uma relação com a licença poética da interpretação e da gama de personagens que a gente pode ser e das facetas, da brincadeira do teatro, né? Desse entendimento enquanto brincadeira no bom sentido, no sentido sério, de você poder vivenciar coisas distintas do que você acredita ou do que você é. Às vezes ela torce nos desenhos pelo vilão, então ela tem uma relação muito tranquila com essa licença poética, mas mesmo assim, claro, eu filtrei, escolhi algumas cenas que eu achava que seriam mais leves para ela poder ver, e ela tirou muito sarro da minha cara, né? Logicamente, ela vinha imitando Borges, ela faz brava. Deu uma engasgada. Danilo, Voltou? voltou, voltou. Você estava É. comentando que ela Em- tira uns sarros de você por causa do Borges. tira. Ela tira um sarro com a braveza dele. Ela, ela brinca um bocado. Mas é bonitinho, porque ela sempre teve um envolvimento muito direto, então sempre ela estava ali, ela já entrou em cena comigo, já entrou no picadeiro, já ensaiou peças, já ela veste o figurino dela, então para ela o ofício do pai é uma coisa muito próxima. E esse trabalho que foi a primeira novela, que tinha essa distância ainda maior por conta de pandemia, a forma de se relacionar foi eu mandando algumas coisas e conversando com ela lá do hotel e falava e contava do personagem e ela brincava e ela brincava com a imagem também do Borges na TV.
ela só se diverte, Jorge. Ela não tem tempo ruim, Antônio. Rapaz, então você vê alguma alternativa para ela que não seja arte também? Que ela respira Ah, isso desde que nasceu, então, né? pois é. Ela respira isso desde que nasceu. É uma questão. Eu, eu brinco que eu busco ferramentá-la, assim, em termos dela poder expressar a liberdade dela e ter recursos, né? E acho que a infância dela tem sido muito lúdica, muito cheia de opções musicais e de expressividade e tudo. Mas claro que eu acho que também na pessoa que escolhe a arte, né? Eita, acho que travou de novo. Tá? Só agora eu te ouço, mas você está engasgado a imagem. Espera aí. Você ficou longe do Wi-Fi, será? Tec... Tecnologias. Sim. É, Tecnologia. eu, Sempre tem você tá me ouvindo eu brinco que agora? as lives são com emoção. Mas voltou? Deixa eu ver. Eu acho que tá melhor aqui o sinal. Tá voltando, pronto. Ah, voltou. Acho que voltou. Danilo. Gente, enquanto o Danilo se organiza, vou também estou caminhando já para o final da live. Só ele voltar para eu fazer as duas últimas perguntas. Ai, gente, tem sempre que ser com emoção, né? Não sei se lá em São Paulo está chovendo também, que aqui está um tempo horrível. Isso geralmente atrapalha na conexão. Danilo caiu. Danilo caiu, mas Danilo, se você estiver aqui entre nós ainda, vou te puxar só para a gente ir fazer o finalzinho da live. Só esperando ele reaparecer aqui, galera. A bateria não acabou, né? Pensei nisso, Tássio Christopher. Porque quando a gente está conectado, a bateria acaba muito mais rápido. Talvez pode só ter acontecido isso, a bateria dele ter acabado. De qualquer maneira, vou esperar mais um pouquinho. Tenho ainda 48 minutos de live. A bateria acabou, Roseli Martins, também tô achando, colega. Mas assim, de qualquer maneira, vamos esperar um pouquinho. Tava tão bom, né? Tão bom conversar com gente inteligente, gente que tem conteúdo, que tem o que dizer. É muito bom. Ó, eu acho que ele voltou, peraí. Acho que ele voltou. Só para a gente encerrar a live mesmo, quero só saber dos projetos futuros dele. Vamos ver, mandei o convite de novo. Oi, Salve. Sonar. Oi, querido. Pronto, voltei, querido. Voltou. Desculpa, eu acho que voltei. Eu acho que aqui também eu moro meio na roça, no meio do mato. Ah. Então também tem umas questões de sinal, mas a Mas mas acontece, estamos quem aqui faz de live volta. está sujeito a tudo isso. Então, aí você estava falando que você dá espaço para a Antônia se manifestar e ser quem ela querer ser, mas para você gostaria? É uma coisa assim que você atinge o seu afeto? Ela também seguir carreira artística? Jorge, você sabe que é difícil responder essa pergunta, porque primeiro eu não sei se eu tenho direito de... Ah, tem! Mas Uma torcida tem, né? tem interna, tem, claro. É, mas eu digo para você que assim, eu, por exemplo, eu tenho essa sensação que se eu não fosse artista, eu ia ser algum cara bem louco. Então, eu meio que não tive opção. Eu acho que se o bichinho morder ali, o bichinho do palco que a gente brinca, né? Se morder, ela também talvez não vá ter muita escolha. Eu espero que a trajetória dela seja um pouco mais tranquila, talvez, né? Eu acho que eu pastei um pouco. Se eu pudesse
escolher qualquer coisa para minha filha é que se ela fosse artista, que fosse um pouquinho mais fácil. Mas que ela seja feliz no que ela quiser. Exato. O importante é que ela seja feliz, realizada, seja lá o que for que ela for fazer, né? E E me eu diga uma acho que coisa, meu jovem. O que temos à vista ainda para esse ano, ano que vem? O que vai voltar aos palcos? Teremos a alegria de vê-lo na tela de novo? O que tem você pode contar para gente? pois é, eu não estou podendo contar muita coisa ainda, porque está É. tudo ainda sendo estudado. Mas eu estou torcendo muito por um projeto que está bem engatilhado e que eu acho que só tá esperando o momento aí de conseguir confirmar a produção, que eu acho que vai ser uma série que vem por aí. Hum. Mas eu tenho uma coisa. Mas tá demais. Tem uma coisa na minha, tem uma coisa na minha carreira que eu tenho alguns encontros que são tão felizes e para mim eu eu tenho uma coisa de um carinho muito grande quando eu encontro gente que está no mesmo foco nessa vida, né? Então tem algumas coisas que eu encontrei na Rede Globo e que foram um grande presente assim, e que são pessoas que se me chamarem de novo eu tô facinho. Tem Ah, um carinho assim ali por, por grandes figuras, tanto diretores quanto elenco, que eu adoraria trabalhar de novo junto e vamos ver o que acontece pela frente. Mas eu vou gravar um projeto meu, mas vou filmar um projeto que era teatral e que eu quero fazer uma pequena obra filmada esse ano. E o ano que vem a gente está esperando resposta de algumas coisinhas. E uma delas pode ser essa série que eu já te conto logo que confirmar. ai, que maravilha, eu quero saber. Ou seja, resumo da ópera, o bichinho da TV te pegou. Ah, pegou. Pegou, pegou porque eu encontrei um lugar de. Eu acho que o Domingos tinha isso, sabe? Às vezes você tem uma coisa. Não, é meio bobagem o que eu vou falar, mas às vezes a gente tem um conceito um pouco setorizado, que o pessoal do teatro não gosta muito de fazer televisão, o pessoal de TV não sei o quê. Cara, o Domingos tinha uma coisa assim de muita alegria, ele tinha muito prazer em fazer novela, em fazer filme, e eu tô achando que eu também peguei desse bichinho, assim, porque eu acho que aonde a gente encontra e que tem a possibilidade de acessar públicos diversos e encontrar bons parceiros, bons artistas, bons profissionais, trocar, é muito legal, né? E é muito desafiador a gente poder experimentar várias linguagens. Então eu gostei sim. Eu fui muito feliz nesse projeto da TV. Encontrei grandes figuras assim que me ensinaram muito, muita potência. E sim, tenho vontade de fazer, continuar fazendo teatro, rua, circo e acrescentar aí TV para essa minha caminhada. Ah, que bacana. Então você saiba que isso deixa todos nós muito alegres. Nós somos da cultura de uma maneira geral, mas aqui a galera, essa família aqui é a galera de TV e série. Então a gente fica muito feliz de você ter se afeiçoado por essa linguagem também. E que é isso, que você seja feliz fazendo, como assim é o desejo que a gente tem para sua filha, que você também esteja É, feliz fazendo, seja lá o que for, indo para as ruas, levar alegria, levar cultura, arte. É a melhor coisa. Quem é ator de verdade não é só artista para aparecer na mídia, mas é ator, é claro. isso. O palco vai ser aonde você estiver exercendo a sua profissão, a seu amor à arte. Então, Danilo, pô, muito Justo. obrigado. Muito obrigado. Obrigado você, querido. Foi um papo delicioso, eu nem vi a hora passar. E tu me chame sempre aí que a gente troca outras e mais ideias aí. E agradecer pelo espaço, pelo carinho, pelo papo bom e a matéria que eu gostei muito. Fiquei muito feliz de ter podido ter esse espaço. Não, e é isso. Esse título aqui, Nasce um Astro, pode ser um lugar comum, mas eu acho que é exatamente isso. A gente viu
o ator está aí já há 30 anos, para quem teve a sorte de acompanhar em outras linguagens. Agora, nasceu um astro para televisão, para o cinema, para o Muito streaming, obrigado, e a querido. gente torce muito por você e com certeza teremos outros papos também, seja aqui ou numa próxima coletiva de novela, de série. Eu só quero que você seja muito feliz e obrigado por ter compartilhado um pouco do seu tempo aqui com todos nós. A live vai ficar salva no seu Obrigado, eu. aplicativo. Obrigado mesmo, de coração, Muito Danilo. obrigado, querido. Quero honrar esse título e mostrar muito mais coisa boa aí para esse público e um carinho. Estamos aí sempre em contato, me chame quando quiser. Sem Obrigado, dúvida. Jorge. Gente, obrigado quem acompanhou também. Um beijão para todo mundo. Saúde pra gente. Beijão, Danilo. Beijo, querido. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.